dia, e é importante que o tribunal se faça presente em todos os municípios, trazendo a sua mensagem, que é a mensagem de que o tribunal tenha essa visão também de colaborar com as administrações. O doutor Manuel Veras, a gente observa que muita gente que está na política, como candidato a vereador, candidatos a outros cargos, e chegam a enfrentar pedido de impugnações por questão de improbidade constatada pelo Tribunal de Contas. Sim, nós temos realmente, nós divulgamos há poucos dias a relação dos gestores que tinham problemas relativos ao tribunal, mas isso não significa que todos aqueles que estão na relação sejam inelegíveis, não. Porque essa questão da inelegibilidade, ela não diz respeito ao Tribunal de Contas, ela diz respeito ao Tribunal Eleitoral. E o Tribunal Eleitoral é que vai avaliar aqueles casos realmente que têm maior gravidade, porque existem irregularidades que são irregularidades, mas que não tem dolo, não tem a má-fé, não há o desvio de recursos, e realmente a legislação ela tem procurado alcançar aquele administrador realmente que cometeu irregularidades graves. E a Justiça Eleitoral está atenta a isso e vai naturalmente filtrar e saber agir de acordo com a lei. Por exemplo, o que é o que é considerado grave? O que é considerado grave é o desvio de recurso, né? O superfaturamento, a não execução, a falta de licitação, por exemplo. Essas coisas mais complexas é que realmente se caracterizam por irregularidades graves com a característica do dolo, quer dizer, que o agente tem agido realmente intencionalmente. É isso que a lei visa alcançar. No caso, o objetivo desse encontro é exatamente orientar numa reta final de novembro? Isso. Marcelo, quando eu era deputado, você deve se lembrar disso, era muito comum, ao final dos mandatos, a Assembleia Legislativa estabelecer aquelas chamadas comissões parlamentares de desmonte das administrações. Chegou-se, por exemplo, em alguns casos, aí, em alguns locais do estado do Ceará, em que se citou que o cidadão tinha colocado mel de rapadura no carro. Então, a frota totalmente destruída, o serviço de saúde desestruturado, os profissionais de saúde não recebiam seus salários, os salários dos professores também às vezes se encontravam em atraso, etc. E tal. E isso criava uma situação realmente de muita dificuldade para as administrações. Acontece que hoje nós temos a lei da ficha limpa e ela é muito rigorosa em relação ao gestor que comete irregularidades com essa gravidade. O que nós procuramos fazer? Como a legislação ela é muito complicada, ela é muito complexa, são muitas leis que precisam ser cumpridas nesse último ano de mandato, nós elaboramos uma cartilha do tribunal. Essa cartilha está sendo distribuída a todos os gestores e nós estamos procurando nessas reuniões trazer os nossos técnicos para que eles possam dar uma verdadeira aula, né, em relação à lei de responsabilidade fiscal, em relação à lei de licitações, em relação ao que o gestor precisa fazer nesse último ano de mandato, não deixar restos a pagar sem ter lastro financeiro suficiente para cumprir com as suas obrigações. Então, isso tudo é uma espécie de alerta que o tribunal faz aos gestores, não apenas aos prefeitos municipais, mas aos secretários municipais, para que possam se conduzir realmente dentro da legalidade. O presidente do Tribunal de Contas, ex-deputado Manuel Veras, hoje presidente Manuel Veras, a gente observa a morosidade de alguns processos. Geralmente, um prefeito que comete um crime, desvio, só vai responder, talvez já tenha terminado o mandato ou está já no segundo mandato. Marcelo, há uma realidade em relação a isso no país todo. Mas só para que você tenha uma ideia, quando eu cheguei no tribunal, há 9 anos já, 9 anos que eu estou no tribunal, parece que foi ontem, né? Mas nós julgávamos 2.500 processos. Este ano nós vamos julgar 8.000 processos, quer dizer, a gente está procurando realmente garantir a celeridade que a sociedade exige em relação ao julgado. Muitas vezes também as pessoas culpam, por exemplo, o tribunal pela demora do julgamento de determinados processos. O problema é que essa coisa tem que ser conduzida para um outro viés, que é a lei. A lei, ela permite um número de recursos
recursos muito grandes por parte dos gestores, que normalmente contratam, às vezes, advogados que são competentes, muito competentes, e realmente conseguem, de certo modo, protelar com esse recurso determinados julgamentos. Mas o tribunal tem se fortalecido mais, nós fizemos concurso do Tribunal de Contas, o número de servidores hoje é bem maior do que era antigamente, nós temos uma estrutura que você conhece, de uma sede nova, com uma melhor condição de trabalho, a tecnologia da informação funcionando plenamente, o que nos dá uma condição realmente de procurar melhor atender a essa reclamação, que é uma reclamação justa da sociedade. O que eu poderia dizer é que essa fiscalização ela não pode ser exercida somente pelo Tribunal de Contas. Talvez tão importante quanto a ação do tribunal seja a ação do cidadão. Porque, Marcelo, nós estamos em Fortaleza, visitamos normalmente os municípios com a nossa fiscalização uma vez por ano, às vezes duas. Mas o cidadão que está no dia a dia no município, esse é que verdadeiramente tem uma condição melhor, juntamente com os agentes do Ministério Público, com a Justiça, de verificar realmente se os gestores estão cumprindo com as suas obrigações, já que em eleitos, né, com o apoio da população, precisam dar a resposta da responsabilidade pelo trabalho, de procurar realmente fazer uma coisa correta em relação aos municípios.